A moedinha da praia, a moedinha da praia tá aqui, ó. Vai romper hoje ainda, provavelmente ainda hoje, tá? No gráfico de 4 horas. Ele deu um start inicial para vir fazer o rompimento dessa máxima aqui. Então, o Bitcoin, o topo máximo dele foi $99.500. A qualquer momento, nas próximas 4 horas, tá? Provavelmente nas próximas 4 horas, nós podemos ter um rompimento de alta do Bitcoin, a moedinha da praia. E aí eu explico. Logo em sequência, na minha opinião, nós vamos ter um movimento de manipulação bem agressivo, tá? Por quê? Eu gosto muito de operar esse padrão de continuidade para o preço continuar subindo. Lógico, é tudo dentro de uma probabilidade, nunca uma certeza absoluta, porque o mercado ele faz o que ele quer. Ele não faz o que a gente quer. O mercado faz o que ele quer, tá? E o que ele quer é basicamente fazer o preço do Bitcoin buscar a base desse triângulo para cá, tá? Então o Bitcoin pode se aproximar ali dos 105 até uns $108.000 no rompimento, tá? Certo? Ele pode fazer isso, desde que ele mantenha esta alta agora contínua. Ele não pode fazer uma ameaça de voltar para dentro deste canal, dentro deste triângulo. Então no price action aqui, ele rompeu o triângulo simétrico, ameaçou hoje à tarde para ir cair para baixo, mas não caiu. Ele conseguiu segurar e não só segurou, como ele mandou o preço para cima. Então a manipulação que a gente vê com bastante frequência no Bitcoin, que pode ou não acontecer neste momento, eu digo pode ou não acontecer porque não é uma certeza absoluta, mas é uma grande probabilidade, é que o preço ele se movimente nesta direção aqui, ele rompa, tá? Vá para $105.000 e se ele começar a lateralizar, a acumular esses $105.000, é possível que ele comece uma correção um pouco mais profunda, podendo levar o preço do Bitcoin a alguma sequência de 20% de queda, para depois, mais tarde, o preço continuar subindo, tá? Mas é importante esse primeiro rompimento. Augusto, ele pode vir romper direto e ir lá na casa do chapéu? Sim, tá? Mas qual é o grande detalhe que nós temos que lembrar? Que nós temos um suporte muito forte nessa região aqui de $82, tá? $82. Então, lembrar que esse suporte nós podemos ter bastante liquidez, tá? E se ele tiver bastante liquidez, ele pode ser um ponto de atração. Então, o mercado, na minha opinião, ele tende a continuar subindo agora. Na minha opinião, ele vai continuar subindo, mas a gente tem que tomar muito cuidado que talvez nos próximos dias, uma vez que o preço encontrar um novo patamar de topo e lateralizar, é provável que ele lateralize para cair do que para subir forte. Por quê? Porque eu acredito que nós estamos muito próximos de uma busca de liquidez bilateral. Então, a busca de liquidez bilateral significa que o mercado ou o preço ele fica se movimentando, tirando todos os apostadores em excesso do mercado. Atualmente nós temos um excesso de apostadores de baixa e de alta ao mesmo tempo. E isso aumenta a probabilidade de uma busca bilateral, que é exatamente isso daqui. Então, nunca podemos descartar a possibilidade do mercado fazer essa busca de liquidez bilateral. Eu espero que essa busca de liquidez não aconteça hoje, tá? Pode acontecer hoje? Pode. Pode acontecer já desse rompimento aqui e amanhã vir retornar com queda? Pode. Pode acontecer. Tudo pode acontecer para o mercado. Mas o importante é entender, isso aqui é uma acumulação, o preço continuar subindo, a volatilidade do preço continuar subindo, geralmente tendência de alta, o mercado continua subindo dessa forma, é um mercado extremamente em alta, só que tem um porém. Se ele surgir com algum topo no gráfico diário de novo, ou no semanal,
é bem provável que ele venha a querer vir a testar mais embaixo, região aqui dos $80.000, tá? $82.000 tem um gap. Então, temos que ficar atento ao seguinte, essa semana a possibilidade ainda é de continuação de alta? É, mas temos que tomar cuidado para não cair em uma manipulação, tá? Então, o que eu oriento? Geralmente, quando o preço sai de triângulo simétrico, né, o que eu recomendo quando o preço sai de um triângulo simétrico? Cara, feche todas as operações alavancadas, tá? Porque o mercado ele tende a buscar liquidez bilateral e a gente não sabe quando isso vai acontecer. Então, agora, quando ele faz esse rompimento, todo mundo começa a ficar mais eufórico e isso atrai muito, né, o investidor institucional a capturar liquidez, porque ele sabe que vai ter um monte de stop loss abaixo de 94, mais stop loss ainda embaixo de 90 e assim por diante. Então, nunca é bom você colocar um stop loss em triângulo simétrico, porque é muito provável que o preço ele ande numa direção em que ele capture essa liquidez, tá? Em que ele capture essa liquidez bilateral. Então, eu evitaria, né, evitaria entrar alavancado ou manter posições alavancadas nesse momento, porque ele está prestes a, nas próximas horas ou próximos dias, porque esse é o mercado que determina, nós temos uma grande chance de busca de liquidez. A busca de liquidez também aparece muito quando entrar em sobrecompra no RSI do gráfico de 4 horas. Então, à medida que o preço agora começar a subir, talvez até romper os $100.000 por unidade, ele vai exercer bastante força vendedora quando o preço entrar em sobrevenda, em sobrecompra, tá? Então, é bem possível a gente ver essa busca de liquidez. Enquanto o Bitcoin vai subindo, enquanto o Bitcoin segue firme, o nosso mercado das altcoins me parece que está próximo de fazer topo, tá? Esse aqui é um topo no gráfico de 4 horas, ainda não se formou um topo no gráfico diário, mas com o risco de busca de liquidez, é sim possível a gente ver topo sendo formado em breve nas altcoins, no total do tamanho do mercado de altcoins. Isso significa que sim, vão ter algumas altcoins que vão continuar subindo. Porém, a maior parte das altcoins vão derreter, porque agora atualmente a maior parte das altcoins estão subindo, tá? Então, bom, sabemos que tem triângulo simétrico, esse triângulo simétrico rompeu para cima. Se ele rompeu para cima, significa que agora os próximos dias vão ser de grande risco dele iniciar uma correção mais profunda, um movimento de correção para tirar, expurgar e tirar o excesso de alavancagem, tá? Excesso de alavancagem. Deixa eu ver se eu consigo localizar. Agora de cabeça, eu não estou conseguindo. Mas deixa eu ver se eu consigo localizar o que eu quero dizer aqui. Aqui, ó. Tá. Quando nós temos um triângulo simétrico, tá, pessoal? Como este daqui. Até vou tirar os indicadores de cruzamento de média para deixar o gráfico mais limpo, tá? Quando nós temos uma busca de liquidez bilateral, é assim que funciona. O mercado ele estava em alta, tá? Ponto. O mercado estava em alta, tá? Ele gosta de vir para um lado e depois vir para o outro para liquidar os dois lados. Então percebam que logo no início do rompimento ele já teve uma busca de liquidez bilateral. Depois ele aumentou essa busca de liquidez bilateral com muito mais agressão. Ou seja, em poucos dias o preço foi para $50.000 por unidade e caiu para 38. É muito rápido, para depois continuar subindo, subindo. Então, quando é triângulo simétrico, quando você está no mercado alavancado, muitas vezes vai acontecer isso. O preço ele sobe, tá? Então, por exemplo, aqui, ó.
Então, o preço ele sobe, ele está num triângulo simétrico, tá? Está num triângulo simétrico para continuar subindo. O preço sobe, cai, lateraliza. Muitas vezes ele continua subindo, mas nesse caso aqui ele subiu forte e caiu forte. Tá? E depois ele acumulou para continuar a forte tendência de alta. Ou seja, esse movimento agressivo, ele é apenas para limpar o excesso de alavancagem. Então, na minha opinião, não é sábio, neste momento, você estar alavancado enquanto o Bitcoin estiver em um ambiente de rompimento de um triângulo simétrico. É extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Mas eu quero ver como foi o RSI aqui, tá? Então, aqui o RSI estava em acumulação, com cara de alta, tá? Mas eu quero que preste atenção. Vamos ver se ele vai se aproximar da sobrevenda do gráfico de 4 horas durante a tendência de alta. Naquela época, eu não lembro, tá? Então vamos dar uma olhada. Olha o RSI. Então, primeira coisa, o preço faz isso aqui. Ele dispara, ameaça, rompeu os 50 mil dólares, não consegue. Então ele sai de 43, vai para 49, 48. Ele vai e busca essa liquidez aqui de baixo. Então ele completa esse primeiro movimento. Aí ele vai e... Ué, cadê? Meu replay. Ué, aqui. Ó. Aí ele busca liquidez lá debaixo. Depois ele vai subir de novo. Olha ali. Depois ele vai fazer uma alta muito puxada. Isso é tudo no triângulo simétrico, tá? Isso é tudo do triângulo simétrico. Ele faz uma alta forte, muito forte, puxada. E aí o pessoal, nessa alta, começa a já se alavancar de novo. E quanto mais alavancagem tem, maior é a atração do smart money buscar essa liquidez. Isso tudo em contexto de alta, tá? Então, tudo são dias, vários dias. Percebam que são vários dias, ó. O triângulo simétrico foi em dezembro. Perceba, presta atenção. O triângulo simétrico foi em dezembro. Ele rompeu dia 3 de janeiro, em alta. No dia seguinte, ele caiu forte. Limpou os dois lados. Depois ele subiu forte em janeiro. Depois de 10 de janeiro ele caiu forte. No dia 24 ele começou a subir. Era o padrão da época. Olha o que o RSI fez. Ele nessa queda aqui, ó, ele buscou a sobrevenda 4 horas. Tá vendo? Ele buscou a sobrevenda no gráfico de 4 horas. Aí o cara entra ali e realmente acerta uma operação linda. Só que depois, né? Ah, não, já foi. Depois nada. Depois ele foi e disparou. Então ele entrou na sobrevenda do gráfico de 4 horas e disparou. Tá? Então aqui ele fez a busca de liquidez bilateral. Aqui foi a busca de liquidez bilateral mais forte. E aí aqui ele iniciou a tendência de alta. Retomou a tendência de alta. Tá? Então é exatamente isso que eu vou falar para vocês. Neste momento, como é que está o RSI do Bitcoin? Está bem longe do gráfico de 4 horas, não tá? No gráfico de sobrevenda. Aqui, ó. Ele acabou de sair de uma sobrevenda. Então ele vai continuar subindo, certo? Certo! Vai continuar subindo. Fiquem ligados no que o RSI vai fazer. Aqui, ó. Aqui eu estava olhando também, antes eu estava rateando, né? Porque eu estava olhando lá. Deixa eu voltar lá. Aqui. Deixa eu voltar aqui. Triângulo simétrico. Aqui. Quero estudar o que era o RSI nessa época aqui. Tá? Então, o que era o RSI até aqui, ó. Ele ameaça uma entrada de alta. Então, ele estava na região 50. Na sobrevenda, no gráfico de 4 horas, provavelmente ele tocou sobrevenda um pouco antes. Mais ou menos exatamente como nós estamos agora. Vamos ver como é que foi o RSI. Olha lá, o RSI foi e buscou a sobrevenda, quer ver? Olha lá, ó, buscou a sobrevenda. Ó, primeiro toque, segundo toque,
terceiro, agora ele buscou a entrada, ó. Ele buscou uma entrada muito forte aqui. Então, quem comprou aqui se deu muito bem. Depois ele mudou, lateralizou, entregou alta após alta. Alta infinita agora. Agora ele foi de alta infinita. Beleza. Então é isso que a gente tem que estar ligado, tá? Como é que tá agora? Ele está bem longe do RSI, né? Ele está bem longe da sobrevenda já há mais de mês, né? Ele está longe do RSI no gráfico de 4 horas. Aqui, quando é que foi a última vez que ele se aproximou da sobrevenda? Dia 25 de novembro. Mas ele está longe disso daqui, ó. Isso aqui foi dia 1º de outubro, tá? É provável que durante uma parte do mês de dezembro a gente veja uma pedrada. Outra coisa que eu recomendo fortemente, nessa madrugada, evitar deixar alavancado. Por quê? Porque com essa barra de hoje, com um potencial entrada de 100k, muita gente vai ter a mesma ideia de abrir operações alavancadas. Nesse mercado é muito inteligente você fazer coisas opostas ao que a maioria das pessoas está fazendo em muitos dos casos, tá? Porque esse gráfico está todo mundo enxergando, então está todo mundo enxergando que ele fez um fundo duplo aqui, só que ele fez topos também, ou seja, ele está em acumulação. E quando o preço do Bitcoin está em acumulação, ele faz primeiro isso e depois isso, porque isso tudo aqui faz parte de uma acumulação, tá? Isso é uma acumulação de Wyckoff. Acumulação de Wyckoff, tá? Então a acumulação de Wyckoff é exatamente isso daqui. Você tem pontos de falsos rompimentos. E aí o que eu quero dizer? Eu, Augusto, acho que esse rompimento do Bitcoin, ele é um falso rompimento. Pausa dramática. Eu acredito que ele vai romper um falso rompimento, tá? Que é, ele está andando de lado, ele não está em alta ainda de novo. É mais provável que ele não seja mais um triângulo simétrico, mais um caixote. E aí o caixote, quando ele sair daqui, a tendência é ele voltar para cá, certo? Porque, na minha opinião, ele está andando em um caixote, ele está andando de lado. E por que eu penso que ele está andando de lado? Porque o RSI do gráfico diário está querendo apontar para baixo, enquanto o de 4 horas está querendo apontar para cima. Ou seja, cerveja. Nós temos aqui um canal lateral, um caixote. Ele vai querer romper para um lado e depois para o outro, tá? É bem provável. Como que você sabe disso? Anos de experiência de tela, tá? E aí o que acontece? Depois dessa buscada de liquidez bilateral, quanto mais baixo você conseguir comprar, melhor. Mais inteligente você vai estar sendo, tá?